Pessoal, bom dia mais uma vez. E isso, já vão colocando o nome no chat, né? Estamos aqui, primeira live do ano com vocês, mas nós já tivemos live. Infelizmente, eu digo infelizmente porque eu prefiro preferencial, eu acredito que vocês também prefiram, né? Mas por normas de segurança, por questões de segurança, né? A gente vai ter essas lives aí por enquanto. Não sabemos até quando, ficou determinado 15 dias, então seria uma live só com vocês hoje, essa semana. Semana que vem será formulário sobre o tema que eu darei para vocês hoje. Mas, como eu sempre digo para todos, nós só sabemos do dia de hoje. Amanhã tudo pode mudar. E eu espero que esse amanhã, que essa mudança seja nós no presencial, né? Como vocês sabem, que vocês já tiveram live de inglês, as lives de inglês são bem práticas, né? Eu dou o tema, explico e não tem muito o que dizer. Mas, professor, vai fazer correndo? Não, não é isso. A gente tem até meio-dia para fazer a live. Não irei fazer correndo, mas irei ser bem prática e objetiva no tema, tá? Alguns alunos, eu não sei quais, não sei mesmo, vocês vão saber, já viram o tema, porque foi o tema que eu passei a semana passada. Mas como não foi para todos, hoje eu darei aqui para todos. Quem já participou, ótimo, vai ter uma segunda chance de rever, de aprender também, né? Então, o tema é o Simple Present, que nós vimos, né? Eu vou falar o tema, vou explicar bonitinho, vou dar exemplos, e aí na próxima semana, na segunda-feira, vocês receberão um formulário para fazer relacionado a esse tema, ok? Se tiverem dúvida, perguntem. Se estão chegando a lousa, que bonitinho. Sim. Ok, ótimo. Tela principal. Tá. Então, vamos lá. Eu vou me levantar aqui para poder explicar para vocês. Não tem importância se eu aparecer. E se ficar aparecendo meu braço gordo, aí vocês me avisem, porque eu fiz a live ontem e eu fui rever. Falei, meu Deus, só aparecendo o braço em frente do computador, que braço gordo, feio. E aí eu vou aceitando as pessoas que irão entrando. Ó, só foi falar. Mais uma. Raíssa. Então, vamos começar? E responda, tá, gente? Quando perguntar, fala sim, amém. Deixa falando sozinha, mesmo para saber se vocês estão ouvindo, se vocês estão enxergando o que eu estou fazendo aqui. Por favor. Enxergando direito não, mas ouvindo sim. Tá, mas aqui, ó, depois eu vou passar mais para cá os exemplos, vocês vão entender melhor. Aí eu vou passando aqui, vou apagando, vocês vão... Vai dar para enxergar, tá? Deixa eu só achar meu apagador, que é, na verdade, um papel. Então, gente, ó, vamos lá. Simple Present. O que é o Simple Present? O que quer dizer o Simple Present no inglês? Passado simples. Ou presente simples, quer dizer. Opa, que susto! Exatamente, gente, é isso. Simple Present nada mais é que o presente simples. São ações habituais, ações que estão ocorrendo no momento, é o presente. Em português, né, é o presente. Então é isso que a gente tem que saber agora. Ok, sabendo disso, nós precisamos saber em relação... como eu disse para vocês, no verbo to be, a gente tem o auxiliar, que é o verbo to be mesmo, que consegue fazer frase interrogativa e negativa. Só que, no presente, eu preciso de um auxiliar para fazer essa frase interrogativa e negativa. Quem lembra, quem participou da aula, quais são esses auxiliares que a gente usa? Alguém lembra? O does. O do. A letra bonita. O do e o does. O que eles são? Eles são auxiliares no presente. Então, eu preciso deles para fazer uma frase interrogativa e uma negativa, ok? Só que, se eu tenho dois auxiliares, eu preciso saber onde eu vou usar cada um. Em quais pronomes eu uso cada um? Onde eu uso does? Quem lembra? He, she, it. Eu uso para a terceira pessoa do singular, que é he, she e it.
Isso aqui, gente, nada mais é que terceira pessoa do singular. É chamada de terceira pessoa do singular, que é he, she e it, ok? E o restante dos pronomes eu uso no do. Qual é o restante? I. Nossa, parece o algarismo romano. Mas meu I é feio mesmo, gente. I. Misericórdia. You. We. E they. Então, para do, eu vou usar nesses pronomes. I, you, we, they. No does, vai ser he, she, it, que é a terceira pessoa do singular. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Tá, vou dar um exemplo de frase na afirmativa e a gente vai passar para a negativa e interrogativa. I live in Brazil. Qual é a tradução dessa frase? I live in Brazil. Eu vivo no Brasil. Eu vivo no Brasil, eu moro no Brasil. E aí é uma frase no presente, ok? Eu moro no Brasil, tá no presente a frase. E aí eu penso, como que eu vou passar essa frase para interrogativa e para negativa? Eu posso fazer o esqueminha que a gente sempre faz em todos quando tem auxiliar lá, principalmente no verbo to be, colocar o live na frente para fazer uma interrogativa? Colocar not depois do live, é isso? Professora, Oi. vira a câmera um pouco mais pro lado. Assim, Jamile, né? Voz da Jamile. Isso, mais um pouquinho. Isso, Melhorou, Jamile? sim. Essa voz é irreconhecível, Jamile. E aí, eu posso fazer isso, gente, do jeito que eu falei? Não, né? É para isso que a gente tem os auxiliares. E aí eu vou analisar aqui primeiro. Para o I, qual é o auxiliar que eu uso? Do ou does? Estão me ouvindo? Uso do. É o do. Tá, então eu vou colocar o do na frente. E aí eu começo a frase normal aqui. Termino a frase, né? I live in Brazil. Fiz a minha interrogativa, ponto de interrogação para interrogativa. Então, para eu fazer a interrogativa, o do ou does vai na frente da frase, dependendo do pronome, e eu continuo a frase. Para fazer a negativa, eu começo I, sempre depois do pronome. Atenção, sempre depois do pronome. Eu vou colocar o do ou does, dependendo do pronome. Como é I, eu vou usar o do. Depois do do ou do does, eu vou colocar o not. Eu posso abreviar? Posso. Pode. Posso colocar o don't. Live in Brazil. Aqui eu fiz uma frase interrogativa e uma frase negativa usando o auxiliar do. Ficou claro até aqui? Porque eu preciso falar para vocês agora das regrinhas que tem relacionado ao he, o she e o it. Tudo bem aqui? Depois eu passo outro exemplo. Eu vou passar outro exemplo depois relacionado a he, she, it, para vocês entenderem melhor. Mas eu preciso falar da regrinha. Então vamos falar da regrinha da terceira pessoa do singular. Qual é a terceira pessoa do singular? Qual é a terceira pessoa do singular? He, she, it. He, she, it. Isso mesmo, é he, she, it. Então, quando se trata de he, she, it, nós temos uma regrinha relacionado aos verbos. E como que fica essa regrinha? Vamos ver agora, tá? Essa regrinha funciona da seguinte forma. Quando eu tenho o he, o she e o it na frase, que é a terceira pessoa do singular, esse verbo terá que mudar. E normalmente, o que acontece com ele? Normalmente acrescenta só S, que é o verbo run, por exemplo. O verbo correr. Se ele tiver numa frase no presente, detalhe, é no presente, a gente está falando do presente. Se ele tiver numa frase no presente, com she, com he, com it, eu vou acrescentar o S nele. Vou explicar melhor para vocês entenderem. Só entendam primeiro aqui a regrinha e depois eu passo exemplo, tá? Então, normalmente acrescenta o S nesse verbo. Mas, como toda regra tem uma exceção, vamos complicar um pouquinho. Se esse verbo terminar com
O, X, CH, quais mais? SS, O, CH, X, Z e S. Se esse verbo terminar com uma dessas letras, eu vou acrescentar o que nele? ES, que é o caso do verbo go. Se ele estiver no presente, repito para vocês entenderem melhor. Se esse verbo estiver no presente, com he, com she ou it, só vai funcionar para he, para she, para it. Não funciona nesses casos. O verbo não muda nesse caso aqui, tá? Então, nesse caso, vai ES no final. Tá? Com qualquer um desses aqui que terminar, eu acrescento ES. Outro exemplo. Se esse meu verbo terminar com Y, e nesse Y for junto de consoante, ó, Y junto de consoante, o que acontece com esse Y? Eu vou tirar o Y, colocar um I. Depois que eu fizer isso, eu vou colocar o ES. Então vai ficar studies. Mas aí, professora, e se for um Y junto com vogal, que é no caso do play? É um Y junto com vogal. Eu preciso tirar o Y? Não. Essa regrinha só funciona se for Y e consoante. Se for Y e vogal, eu só acrescento o S. Tudo bem até aqui? E aí nós temos os verbos que podem colocar S no final normal, enjoy, enfim. A maioria estão retomando. A regrinha da terceira pessoa do singular, normalmente os verbos irão com S no final. Normalmente. Em quais casos que não é só S no final? Quando os verbos terminarem com O, X, CH, SS, Z, S, eu vou acrescentar ES. Isso no presente, tá? Se o verbo terminar com Y, junto de consoante, eu tiro o Y, coloco I, ES. Mas se o verbo terminar com Y, junto de vogal, eu só acrescento S. Tudo bem até aqui? Vou colocar mais exemplos para vocês entenderem. Vou colocar um exemplo agora que está relacionado à terceira pessoa do singular. Tá dando para entender, gente? Sim? Sim, professor. Se tiver dúvida, gente, perguntem, por favor. Não fiquem com dúvida. Eu sei que alguns já participaram dessa aula, já até sabem. Acho que a Jamile também já participou, né, Jamile? Sim. Só está dando uma relembradinha, mas tem aluno que não participou. Então é importante que perguntem se tem dúvida. E não é difícil não, tá? Não é difícil. Vou colocar uma frase para vocês. Com she. Então vou colocar aqui, ó. She wakes up early. Não vou fazer uma frase muito grande não para dar aqui. Essa frase está no presente. Professora, Oi. no presente simples, no caso o do, a tradução dele é fazer, né? O verbo fazer. Mas nesse sentido de presente, ele é só auxiliar, né? Muito bem, Bruna, né? Sim. Pode a Bruna. Bruna, é exatamente isso. O do, se a gente for vê-lo como verbo, ele significa fazer. Mas ele como auxiliar, ele não tem tradução nenhuma. Ele na frase, você não vai conseguir traduzi-lo. Vou traduzir o do aqui. O verbo do é fazer. Não confundam isso. O do e o does, no caso do, a gente está falando do, são apenas auxiliares, não tem tradução nenhuma. No caso do passado, a gente tem o did, que é o auxiliar. E qual a tradução do did? Nenhuma. Ele só serve para falar assim, olha, essa frase aqui tem o did, então ela está no passado. O auxiliar do futuro, nós temos o will. Quando o will está na frase, qual é a tradução dele? Não tem. Ele só serve para dizer assim, olha, essa frase aqui, ó, ela está no futuro. Então não tem tradução, tá bom? Os auxiliares para fazer interrogativa e negativa, eles não têm tradução. Para a gente saber, só vai depender do contexto, né, da frase? Sim, exatamente. Obrigada. Se tiver na frente da frase, é interrogativa no presente. E no caso do don't, do not, a gente já vai saber que não existe o verbo fazer com not junto.
Então, já vai saber que é uma frase negativa do presente. É o contexto mesmo, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, she wakes up early. Nós temos o she, que é a terceira pessoa do singular, que eu falei que é onde a gente muda os verbos. Como esse verbo é um verbo normal, que não está naquela regrinha lá das terminações, que é o, S, enfim, eu só acrescentei o S, tá? Ó, só está acrescentado o S aqui. E aí a tradução é ela acorda cedo. Bastante. A tradução aqui é ela acorda cedo. Se a gente for fazer a frase interrogativa e negativa, qual é o auxiliar que a gente vai usar aqui para essa frase no presente? Does. Does. E aí o que eu faço? Vou colocar o does na frente, sendo frase interrogativa. Coloco o she normal. Quando chegar nesse verbo wakes up, o que acontece com ele? Eu preciso colocar esse S novamente? Não, ele volta ao normal. Lembra que eu falei? Não tem por que estar o does e o S do verbo que está no presente tá de novo. Então, a gente vai colocar só o wake up. Perceberam qual é a função dessa regrinha no presente? Aí tem o early, ponto de interrogação. Frase interrogativa, não posso esquecer do ponto de interrogação, certo? Tudo bem até aqui? Sim, professora. Vamos fazer uma frase negativa agora? Para fazer a frase negativa, a gente começa com o pronome normal. Então, vai para o she. Sempre depois do she, ou depois do pronome, I, you, dependendo de qual pronome, vem o do, no caso. Nesse caso, é o does. Does. Frase negativa, not. Eu posso abreviar esse does not? Como que ele ficaria? Doesn't. Ele fica doesn't. E aí o mesmo esqueminha, o verbo não precisa ter esse S. Então eu pego lá o wake up early. Então a frase ficou she doesn't, ou she does not, como preferir, wake up early. Ela não acorda cedo. Pessoal, deu para entender como que funciona a regrinha do simple present? Sim, professora. Vamos fazer mais uma frase para vocês entenderem melhor? Professora, você pode explicar de novo que eu não entendi? Posso explicar o quê? Pode explicar de novo que eu não entendi? Posso sim. Vou explicar com mais uma frase, ok? Tá, Então, só obrigada. relembrando. A regrinha do S no verbo, do ES no verbo, só funciona para quais pronomes? Quais pronomes que eu preciso mudar isso? Os pronomes da terceira pessoa do singular. Quais são os pronomes que estão na terceira pessoa do singular? É o he, o she, o it. Se for outros pronomes, pessoal, eu vou precisar fazer essa mudança aqui? Não. Não. Então, vou colocar mais um exemplo que tenha terceira pessoa do singular, certo? Então, vamos lá. He, que é terceira pessoa do singular. Work. A lot, vai. Vou aumentar uma frase aqui. Vou colocar muito grande não, senão vai complicar. Ele trabalha bastante. Eu preciso do S, porque na regrinha lá eu só acrescento S no verbo, ok? Ele trabalha bastante. Eu preciso fazer uma frase interrogativa com essa frase aqui. O que eu preciso colocar na frente? Qual é o auxiliar que eu uso para a terceira pessoa do singular? Does. Does. Professor, não dá Ok. pra ver direito, não. Tá, peraí. Eu vou lendo para vocês. Eu coloco does aqui. Venho com he. Fixa a tela da professora na... Tem como fixar a tela dela para ser como a principal, aí dá para ver direito. Isso. Boa. Bruna, né? É Bruna? Sim, professora. Obrigada, Bruna. Então, vamos lá, ó. Então, eu coloquei o does na frente da frase, para fazer a frase interrogativa, coloquei o he. Agora, no verbo. O verbo está com S no final. Por quê? É uma frase no simple present, terceira pessoa do singular, eu preciso acrescentar o S. Ok. Quando eu coloco esse does na frase interrogativa, esse S, ele precisa estar no verbo? Sim ou não? Não. Não. Porque já tem auxiliar. Porque eu já tenho um auxiliar ali que indica já que o verbo é no simple present. Então, eu coloco work, a lot, ponto de interrogação. Tudo bem na frase interrogativa? Repito, gente, para vocês entenderem. Na frase interrogativa, o auxiliar does ou do, dependendo do pronome, vai no início da frase.
Se fosse com auxiliar do, o verbo não iria mudar. Essa regrinha da mudança do verbo, ela só funciona para a terceira pessoa do singular. He, she, it. Frase negativa. Começo com he, que é o meu pronome. Vou para o does. Depois do does, eu acrescento not. Ou eu posso colocar doesn't, como eu falei. Posso abreviar esse does not. O verbo work não precisa do S. Work a lot. Ele não trabalha bastante. Quem tinha me falado que não tinha entendido? Qual foi a pessoa que falou que não tinha entendido? Sumiu a pessoa? Já entendeu? Oi, Pro. Gente, me falem, ó, eu vou passar o exercício para vocês, eu passarei o formulário para vocês essa semana que vem, é relacionado a isso. Se vocês não estiverem entendendo, vocês me perguntem, eu vou fazer um esboço sobre isso, um resuminho, e eu mando para vocês no grupo do WhatsApp, tudo bem? O que vocês precisam Tudo saber bem. agora, né? Vamos fazer um resumo. Eu expliquei para vocês sobre o Simple Present. O que é Simple Present? Passado. Presente simples, que são ações habituais, né? E aí nós temos o quê? Quando terceira pessoa singular, he, she, it, tem a mudança do verbo, somente nesses casos. Se os pronomes forem I, you, we e they, não precisa haver essa mudança, o verbo continua a mesma coisa. Ficou claro? Sim, professora, só na afirmativa que o verbo muda, né? Sendo no terceira pessoa do singular, certo? Não entendi. Bruna, você não entendeu o quê? Tipo assim, professora, o verbo só vai mudar quando for na terceira pessoa do singular e sendo na afirmativa, certo? Porque na interrogativa e na negativa já vai ter o auxiliar. Boa, isso mesmo. O verbo ele só vai mudar, só vai ter o S ou ES lá, dependendo, se ele estiver na afirmativa. Quando a gente faz essa mudança para interrogativa e negativa, eu não preciso colocar S nele, porque o does já indica que ele é o simple present. É isso mesmo, funciona dessa forma. Tudo bem? Eu ouvi um tudo bem? Tudo bem. Sim. Tudo bem. Então tá bom, gente. Obrigada pela participação de vocês. Qualquer dúvida, me procurem. E tenham um ótimo dia. A senhora também, professora. Tchau. Tchau. Tchau, professora. Tchau. 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 Tchau.